A boa teologia tem que ter o que eu chamaria um fio-terra. Tem que ter um aterramento. Senão, a teologia fica flutuando acima da terra, sem tocar nela. E assim se torna inútil. Eu diria que o pecado mais íntimo do teólogo é essa tentação de querer flutuar no ar. E a sociologia, as ciências sociais em geral, ajudam a evitar a constante tentação teológica de dispensar o fio-terra. Afinal, o grande princípio cristão é a encarnação. E a encarnação é justamente o fio-terra. Que não adianta tentar redefinir o mundo evangélico só com as igrejas que a gente gosta. É uma ilusão achar que a gente tem a capacidade de se autodefinir. Nós não temos. Nós não controlamos totalmente a nossa própria imagem. Nós não definimos sozinhos o nosso objeto. As identidades são sempre construídas dialeticamente, em oposição, levando em conta as relações de poder. Muitas vezes nós somos hipernegativos sobre o nosso próprio mundo evangélico, justamente porque somos afetados por essa imagem pública negativa que não controlamos. E assim assimilamos essa imagem acriticamente. Eu sou muito crítico, quem leu alguma coisa minha sabe disso, eu sou muito crítico de muitos aspectos da realidade evangélica, principalmente da sua performance política, né? Sua imagem pública tem sofrido demais na esteira de uma má presença política. Mas, ao mesmo tempo em que a gente constata uma presença altamente criticável nesse nível macro, digamos assim, no nível mais micro, no nível mais da sociedade civil, a gente constata outra coisa. E não sou eu apenas que digo isso. Muitos cientistas sociais têm afirmado a mesma coisa. No nível micro, há essa reavaliação mais positiva da presença evangélica, que é, sobretudo, uma presença pentecostal. Por exemplo, um antropólogo afirma que a suposta alienação pentecostal é precisamente a fonte de mudanças efetivas, porque essa alienação cria comunidades transformadoras que rompem com as identidades sociais comuns. Uma outra antropóloga diz que a religião evangélica é mais eficiente do que o feminismo no combate ao machismo. Ela diz que, por mais que o pentecostalismo pareça ser altamente patriarcal, quando a gente vai além do discurso para olhar os efeitos concretos nas bases da sociedade, a gente constata que o pentecostalismo é um tipo de antimachismo. O pentecostalismo ressocializa os homens, opondo-se aos padrões machistas destrutivos e redefinindo as aspirações masculinas para coincidir mais com as aspirações femininas. Para outro antropólogo, o pentecostalismo representa a emergência de uma nova sociedade igualitária. Uma cientista política muito conhecida diz que a religião protestante aponta para o nascimento de uma verdadeira sociedade civil. Diz outro antropólogo que os evangélicos hoje são o movimento que fala de mudança radical de vida de maneira mais convincente. Um dirigente de ONGs, numa entrevista uma vez na Veja, quando perguntado se nas favelas do Rio havia alguma coisa intensa, a não ser a violência e o narcotráfico, respondeu sim, as igrejas evangélicas.
No Rio de hoje, ele diz, as igrejas evangélicas são a principal alternativa ao narcotráfico, a principal resistência em termos de construção de identidade, de valores e de respeito pela força da comunidade. Uma vez eu ouvi o vice-ministro do interior de El Salvador dizer que ele costumava viajar pelos interiores, visitando as comunidades camponesas, e aí ele costumava juntar as pessoas, né, os camponeses, e dizer, bom, estou aqui, eu quero saber quais são os problemas de vocês, quero saber o que vocês estão enfrentando e tal. Aí o que geralmente acontecia é que os camponeses ficavam ali naquele olhar, assim, olhando para baixo, né, se olhando assim, olhando para os pés um do outro e tal. E aí costumava haver aquele silêncio constrangedor, até que finalmente alguém cutucava o vizinho, né, e dizia que hable el evangélico, né, que fale o evangélico. Deixe o evangélico falar. Por quê? Porque o evangélico sabe falar em público. O evangélico sabe olhar na cara do outro, mesmo que quando o outro é um membro do governo. O evangélico aprendeu a falar na igreja e, por isso, sabe falar em público em outros ambientes. Não se intimida. Como diz um sociólogo, falando de evangélicos na América Latina, o culto se transforma numa cultura. As habilidades que são aprendidas na igreja depois podem ser transferidas para outros ambientes, para o ambiente econômico, o ambiente político, o ambiente sindical, o ambiente da vizinhança e assim por diante.